Oi gente! Antes de começar o vídeo de hoje, vamos relembrar pontos importantes da segunda parte do resumo da Revolução Francesa. Uma inscrita me mandou uma mensagem dizendo que amou isso, a gente sempre está fazendo uma revisão do vídeo passado antes de começar o próximo. E eu concordo com ela, acho que isso é super importante. Então sempre, na nossa série de vídeos, tudo o que você precisa saber, onde eu explico assuntos grandes da história, resumindo eles, mas sem deixar de lado partes importantes, causas, consequências, eu vou sempre estar colocando na descrição do vídeo dessa nossa série uma linha do tempo, onde vão ter números azuis. Clicando neles, você pode pular para a parte do vídeo que você quiser. Então, se você não quiser ver essa revisão, é só acessar a descrição e pular para a próxima parte, ok? Se ainda não assistiu o vídeo passado, a parte 2, da Revolução Francesa, é só clicar no card que vai aparecer agora. Caso você também não tenha assistido o primeiro, também vai aparecer um card agora. É só clicar e depois volta aqui para assistir esse vídeo que é muito bom, ok? Então vamos começar! Diante da enorme crise econômica e financeira que a França estava vivendo, o ministro das Finanças convence o rei Luís XVI de que era necessário aumentar a arrecadação de impostos. Mas de quem? Os dois concordam que aumentar os impostos do terceiro estado seria imprudente, pois eles já eram altíssimos, e aumentar esses impostos poderia gerar uma insatisfação tão grande que poderia culminar em revoltas populares. Então, a solução seria estender os impostos para o primeiro e o segundo estados. Assim, em 1787 é convocada a Assembleia dos Notáveis, composta somente por membros notáveis da sociedade, para expor a situação péssima de crise econômica e financeira que a França se encontrava e tentar solucionar esse problema por meio do início da cobrança de impostos para a aristocracia, ou seja, o primeiro e o segundo estados, mas principalmente o segundo. Como a proposta da Assembleia era basicamente tirar o principal privilégio da nobreza, que era não pagar impostos sobre a sua propriedade, a nobreza fica insatisfeita com o monarca e traça uma estratégia para manter seus privilégios, que era pressionar o rei para a convocação de uma nova Assembleia, que não era convocada desde 1614. Era a Assembleia dos Estados Gerais, que, diferente da Assembleia dos Notáveis, tinha poder de decisão final e era composta por representantes dos 3 estados. A carta na manga que a nobreza tinha era que o voto na Assembleia dos Estados Gerais era por estado e não por indivíduo. Então, de qualquer jeito, ela pensava que iria vencer, pois ela ia votar contra o pagamento de impostos, o clero também, e não adiantaria nada a plebe votar a favor. Mas então, enquanto para o clero e para a nobreza, a Assembleia era vista como uma tentativa de controlar o poder do monarca, para a plebe a Assembleia era a possibilidade de transformação e de conquistar direitos. Então, os deputados do terceiro estado, do contrário do que o do primeiro e do segundo esperavam, foram para a Assembleia com expectativa de transformação. Uma coisa importantíssima que vimos lá no primeiro vídeo que não comentamos foi que naquela época a França tinha influência dos ideais iluministas, que contribuíram para a Revolução e representaram a mentalidade de muitos revolucionários. O iluminismo foi como uma inspiração para a Revolução, pois ele estava naquela época em plena circulação e difusão. Além disso, ele criticava justamente o absolutismo, a aristocracia, os dogmas eclesiásticos, que é justamente o que os revolucionários vão criticar. Essa linha de pensamento iluminista não legitimava e nem era a favor da estrutura da França na época. Pelo contrário, era uma crítica. Para os iluministas, esse tipo de governo francês estava completamente equivocado. O iluminismo é uma filosofia que propõe um modelo de governo e sociedade diferente. Aliás, se você ainda não viu nosso vídeo de iluminismo, vale a pena assistir. Eu vou colocar um card aqui agora. Clica lá e depois volta aqui, ok?
Ele é da nossa série Resumão em 3 minutos, então fica tranquilo que ele é bem rapidinho. E agora, finalmente, vamos começar a parte 3 do nosso resumo da Revolução Francesa. Terminamos a segunda parte falando da convocação da Assembleia dos Estados Gerais e vimos que mesmo com a inclusão do terceiro estado, ela era elitista. Isso porque os deputados que representaram o terceiro estado foram escolhidos por voto censitário. Voto censitário é a concessão do direito de voto somente para indivíduos com uma renda pré-determinada. Então, pelas diversas regiões da França, foram escolhidos deputados que tinham comprovação de renda alta. Assim, quando a Assembleia aconteceu, camadas mais baixas, como trabalhadores, não participaram da Assembleia simplesmente por não possuírem renda. O terceiro estado é então representado na Assembleia por camadas médias e altas, mas principalmente pelas camadas médias, que eram compostas por profissionais liberais. Caso você queira saber mais sobre a composição dessa camada média, vai estar lá na descrição, ok? Agora vamos ver como era a dinâmica da Assembleia dos Estados Gerais. Primeiramente, o número de deputados do primeiro, do segundo e do terceiro estados era o mesmo, mas os representantes do terceiro estado pediram ao rei que mudasse isso, já que o terceiro estado era a maioria, 98% da população. E o rei atendeu a requisitação. Mas por que ele faria isso? Como vimos, por achar que não faria diferença, já que o voto era por estado e não por indivíduo. Então, para o rei não faria diferença, já que mesmo com um número maior de deputados do terceiro estado, o voto de todos eles juntos seria apenas um. Então, o terceiro estado pediu que o voto fosse individual, para que eles tivessem chance de efetivar uma possível vitória, uma possível mudança, senão ia sempre ficar 2 contra 1. Mas o rei e o primeiro e o segundo estados, obviamente, não aceitaram a mudança em relação ao critério de voto. Se o voto se tornasse individual, era praticamente impossível o terceiro estado não vencer, pois ele era a maioria. Então, na Assembleia, as rivalidades começaram a ficar cada vez mais explícitas em relação aos ideais de cada estado. Ou seja, as diferenças dos ideais de cada estado cada vez ficavam mais claras ao longo da Assembleia. E acaba havendo um grande desacordo. Então, no meio de toda essa confusão, o terceiro estado toma uma atitude drástica de extrema importância, que é considerada um marco inicial da Revolução Francesa. Como a Assembleia dos Estados Gerais não tem valor sem o voto dos 3 estados, o terceiro estado se recusa a votar e os deputados abandonam a Assembleia e se reúnem numa sala fora do Palácio de Versalhes, chamada Sala do Jogo da Pela, onde eles fazem um juramento de fidelidade. Esse juramento era um comprometimento de que eles não deixariam Versalhes antes da escrita de uma Constituição para a França. Então, eles se autodeclaram Assembleia Nacional Constituinte e afirmam que vão escrever uma Constituição para a França, que o rei será obrigado a assinar, porque eles não vão mais aceitar esses desmandos do rei. Esse juramento foi chamado de Juramento da Sala do Jogo da Pela. É de extrema importância perceber o quão grande foi essa mudança. Uma Constituição rompe com a lógica do absolutismo que reinava há séculos. Mas por quê? Porque a Constituição retira a soberania absoluta do rei e transfere para a lei, para a Constituição. Ou seja, não é o rei que tem poder absoluto agora, pois tem uma Constituição, uma lei que está acima dele. O rei, então, por tecnicamente estar perdendo grande parte do seu poder, não estava gostando nada dessa história. Assim, ele toma 2 ações. Ele convoca o exército e
começa a se comunicar com nações estrangeiras, com destaque para a Áustria, que era a nação de origem da Maria Antonieta, a esposa do monarca. Mas para que ele faz isso? Para dar um jeito de impedir que essa tal Assembleia Constituinte tivesse valor. Ou seja, ele faz isso numa tentativa de reprimir a Assembleia e impedir que a Constituição fosse efetivada. Mas a notícia se espalha e começa uma onda revolucionária de movimentos populares por toda a França, com destaque para Paris. Mas por que e principalmente como essa notícia se espalhou, já que na época não tinha telefone, internet e era muito mais difícil propagar uma informação? O motivo das revoltas e a causa dessa notícia ter se espalhado sem telefone, internet e outras coisas só tem uma única resposta: a grande insatisfação secular que o terceiro estado vinha tendo, o que tornou muito mais fácil a propagação dessa informação, já que essa insatisfação era de séculos e era muito grande. O espalhamento dessa notícia e o consequente início das revoltas populares por toda a França foi um fato muito importante, pois essas revoltas populares significam que a revolução deixou de ser localizada apenas na cidade de Versalhes e agora virou um movimento das ruas, do povo, envolvendo os grupos sociais e sendo espalhada por um país inteiro e não somente para uma cidade. Então, assim, o motivo dessa atuação do povo era essa grande insatisfação que eles tinham há séculos. Então, diante da notícia que essas mudanças que há séculos eles estavam esperando não iam acontecer porque o rei estava barrando a Assembleia, eles resolveram fazer alguma coisa para apoiar a Assembleia. Dessas revoltas populares, a maioria dos participantes eram pertencentes à camada pobre do terceiro estado, principalmente trabalhadores urbanos, os sans-culottes. Quem já assistiu o primeiro vídeo do resumão da Revolução Francesa já viu a explicação sobre a composição dos três estados. Mas vou explicar porque os sans-culottes eram chamados assim. Sans-culottes significa sem calças. E eles eram chamados dessa maneira porque a maioria da nobreza usava essa calça chamada culotte, que era bem cara, e os trabalhadores urbanos não tinham condição financeira nenhuma para pagar essa calça. Então, tanto a burguesia, quanto a nobreza acabaram chamando eles assim de sans-culottes, e esse apelido acabou ficando e eles ficaram conhecidos assim como sans-culottes. Então, voltando para as revoltas populares, elas eram tão fortes e tão significativas que o próprio exército francês, que foi convocado pelo rei, como vimos, teve dificuldades para reprimir. Uma coisa muito importante a ser falada era que o exército era composto em sua maioria por soldados que recebiam um salário muito baixo e que eram membros do terceiro estado. O chefe do exército era da nobreza, mas o corpo militar era da plebe. Então, alguns próprios militares deixaram de ser fiéis ao rei e passaram a incorporar essas revoltas populares. Nesse contexto é formado o Exército Revolucionário, que é o exército popular que apoia a Assembleia e essas transformações, tentando resistir às ações do monarca de impedir a revolução. Mas esse exército precisava de armas. Então, eles vão para uma fortaleza em Paris chamada Bastilha. Mas para que eles vão para lá? Eles vão para lá com o objetivo de buscar essa munição em forma de armas. Essas armas ficavam guardadas lá. A Bastilha, na verdade, era uma prisão, mas que era mais usada para armazenar do que como uma prisão realmente. Inclusive, nesse dia só tinham 7 presos. E então acontece o maior símbolo da Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha. E o que foi essa tal tomada? Foi uma invasão que o exército francês não conseguiu impedir. Eles então invadem a Bastilha e conseguem cumprir seu objetivo, que era pegar munição. E ao longo do processo de revolução, a Bastilha vai ser destruída. E até hoje, os franceses comemoram o dia 14 de julho de 1789, que foi o dia da tomada da Bastilha, como o dia do marco inicial da Revolução Francesa. Isso porque esse dia representa uma grande vitória para o povo. Uma coisa muito importante é que nesse processo revolucionário, que durou 10 anos,
várias revoltas acontecem. E elas não acontecem somente nos espaços urbanos, com trabalhadores urbanos em maioria, né? Com sans-culottes em maioria. A França era um país predominantemente agrário. E os camponeses, né, os trabalhadores rurais, também se mobilizaram. Como? Reivindicando transformações, tomando as terras dos nobres, reivindicando direitos, parando de pagar as taxas que eram obrigados a pagar para os nobres, saindo das terras dos nobres para reivindicar contra a servidão e essa obrigação de trabalho. Enfim, como destaque para movimentos urbanos, com certeza temos a tomada da Bastilha em Paris, mas também nos espaços rurais temos várias revoltas que ficaram historicamente conhecidas como Grande Medo. E por que Grande Medo? Porque os nobres ficaram com medo desse tanto de mobilização que os camponeses fizeram. Diante de toda essa situação, o rei acaba não conseguindo reprimir as revoltas. E ele fica sem ação, sem saber o que fazer, sem opção, né? Então, ele acaba reconhecendo legalmente o poder da Assembleia Nacional Constituinte, assinando a Constituição quando ela ficar pronta. É importante relembrar que o rei só aceita a Assembleia porque ele não conseguiu reprimi-la. E foi isso, gente. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e não deixe também de ver o próximo vídeo, onde vamos começar falando sobre o que aconteceu com a Assembleia Nacional Constituinte, ok? Um beijo e até a próxima!